Olá a todos e todas, eu me chamo Doula do Nascimento Galvão, sou facilitadora desse PET Ciência em Loco, discente de enfermagem petiano bolsista do PET Medicina e Enfermagem, que tem como tutora a professora doutora Ieda Maria Luzarda Guedes e tem como organizadora desse PET Ciência em Loco a petiana bolsista Uane Letícia dos Santos Freitas. O artigo que vai ser apresentado tem como título Consumo de álcool, qualidade de vida, intervenção breve entre universitários de enfermagem e tem como autores Wanda Cristina Sawick, Dulce Aparecida Barbosa, Dayana Souza Afrão e Angélica Gonçalves Silva Belasco e foi publicado pela Revista Brasileira de Enfermagem. Introdução. De acordo com pesquisa do Reino Unido, o álcool é a substância psicoativa mais utilizada no mundo. Além disso, de acordo com Pires, há um maior consumo entre os universitários, haja vistas que esses passam mais tempo longe da família e mais tempo dentro do campus, fazendo com que eles tenham mais domínio das suas próprias decisões e devido às condições de mudança de rotinas, mudança de estresse, são novos horários, faz com que eles possam evidenciar um maior consumo dessa substância. Além disso, há a maior implementação da intervenção breve. Esta faz a utilização do processo de reflexão e conscientização pessoal desses estudantes acerca do uso dessas substâncias e dos malefícios que elas podem trazer para o próprio corpo, para o próprio físico e para o próprio psicológico e social destes. O objetivo desse estudo é avaliar o padrão de consumo de álcool, a efetividade da intervenção breve e a qualidade de vida de universitários de enfermagem. Tem como métodos, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e foram orientados sobre os objetivos e etapas do estudo. Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo realizado nas salas de aula com universitários de enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo, entre março de 2015 e setembro de 2016. Dos 304 universitários matriculados nas 4 séries dessa instituição, 281 aceitaram participar do estudo e 23 recusaram, e assim foram excluídos do estudo. Esse estudo teve 4 etapas, seguindo um protocolo. Nessa primeira etapa foi feita a coleta de dados sociodemográficos econômicos por meio do Critério Brasil de 2013 e diz que foi utilizado o instrumento The Alcohol Use Disorder Identification Test, que é a AUDIT. Essa AUDIT ela avalia diversos estigmas, diversos patamares como sistema cognitivo, vitalidade desses estudantes, questões físicas e psicológicas e sociais dele, através de um questionário. E a qualidade de vida foi utilizada de forma genérica a SF36, que avalia 36 itens, sendo essa qualidade de vida sendo levada de 0, que é a pior qualidade de vida, até 100, que é a melhor qualidade de vida, através de 10 questões que variam de 0 a 40 pontos. A qualidade de vida deles foi avaliada da seguinte forma: de 0 a 7 pontos, uma qualidade de vida para baixo risco para o consumo dessa substância, 8 a 15 pontos de uso de risco, 16 a 19 uso nocivo e 20 a 40 provável dependência. Entretanto, os autores desse estudo, eles resolveram utilizar a pontuação 8, acima de 8 como uso de risco e abaixo de 8 como baixo risco para o uso dessas substâncias. A segunda etapa foi feita 2 semanas após a primeira etapa para que desse um tempo para saber se esses estudantes continuavam com o mesmo processo. E assim foi feita a devolutiva dos resultados da audit feito na primeira etapa. Além disso, além da devolutiva, foi evidenciado a palestra Consumo de Álcool e suas consequências, a entrega do folheto Bebidas alcoólicas, álcool etílico e etanol e o encaminhamento da cartilha Drogas, cartilha Álcool em Jovens para o endereço eletrônico de cada série, com o intuito de fazer o processo da intervenção breve, que é fazer a questão de sensibilização e conscientização própria desse estudante, de forma pessoal, para ver os riscos que o consumo dessa substância pode trazer para o seu corpo, para a sua vida. A terceira etapa foi feita com 272 participaram, 9 haviam desistido. Foi aplicada novamente a audit e a SF36. Além disso, foi feita a avaliação da intervenção breve anteriormente realizada e que pelos estudantes que realizaram essa avaliação constataram que foi feita essa avaliação de maneira benéfica, ou seja, que teve resultado na vida desses estudantes. A quarta etapa foi feita 1 ano após a terceira, e 42 universitários foram convocados, porque apesar
da intervenção breve que foi feita durante o estudo, esses universitários ainda apresentavam um uso de risco para possível dependência. Dessa forma, 36 aceitaram e 5 se recusaram. Foi feita a devolutiva da audite da terceira etapa e orientado a nova leitura da cartilha. A análise de dados foi pelo Banco Excel 2010 e a análise estatística empregou o Statistical Purpose for the Social Science SPSS 19. A análise descritiva das variáveis quantitativas abrangeu frequência absoluta e relativa e das quantitativas medidas de posição. Relações entre variáveis e etapas, a nova McNeilman, GEE, Ked-Krugman, R verossimilhança, Q quadrado, Spremer, e o nível de significância adotado foi de 5%. Os resultados. A maioria dos estudantes, que participaram desse estudo foi feminino. Haja vista que a enfermagem ainda é uma profissão que tem, em sua maioria, mulheres. Brancos moram com a família mais de 82% e de maioria católica, com 42,6%. A tabela 1 apresentou as características sociodemográficas e econômicas dos universitários, que foi colocado como de saber se esses estudantes fazem outra atividade além da própria faculdade. E, de acordo com o número de pessoas, 19 falaram que são estagiários de enfermagem, que foi a sua maioria, com 63,3%. Só que esses estagiários de enfermagem, muitos deles relataram que foi dentro do próprio curso de enfermagem que eles estão sendo estagiários. E outros disseram que 5 disseram que são técnicos de enfermagem, que totalizou 16,7%, mas a maioria deles já não realizam mais essa atividade devido aos horários que o curso de enfermagem em si ele traz, que é um curso mais de forma integral. Hoje relataram outro tipo de atividade. Tabela 2. A comparação dos resultados do The Alcohol Use Disorder Identification Test entre os universitários na primeira e na terceira etapa da pesquisa. A primeira e terceira etapa teve um tempo maior, fazendo com que as pessoas que estavam de baixo risco crescesse o número dessas pessoas de baixo risco e diminuísse as pessoas que estavam em risco, em risco para dependência ou de risco nocivo, fazendo com que na primeira etapa 216 apresentavam baixo risco e na terceira etapa 230 apresentavam baixo risco, ou seja, um aumento das pessoas que saíram do uso de risco, do uso nocivo e foram para o baixo risco. E as pessoas que estavam em uso de risco e uso nocivo foi de 53 e diminuíram para 4. E a frequência da ingesta também havia diminuído, sendo as pessoas que nunca ingeriram, elas aumentaram de 85 para 118, as pessoas que consumiam mensalmente ou menos foi de 75 e foi diminuindo para 70. As pessoas que estavam consumindo de 2 a 4 vezes por mês foi de 94 na primeira etapa e na terceira etapa. E as pessoas que consumiam 2 a 4 vezes ou mais por semana foi de 18 pessoas e foi diminuído para 8. E as pessoas que relataram que não utilizaram nunca foi aumentado de 43 para 47, menos de uma vez no mês, 72, foi aumentado para 74, consumiu mensalmente foi diminuído de 25 para 20, e as pessoas que estavam consumindo semanalmente ou todos os dias foi de 6 para 5. Tabela 3. Comparação entre resultados do The Alcohol Use Disorder Identification Test Audit da primeira, terceira e quarta etapas dos universitários de enfermagem. E foi possível evidenciar que esses estudantes que apresentavam baixo risco, eles aumentaram, e aqueles que apresentavam risco nocivo, eles já aumentaram, diminuíram. O que isso significa? Que a intervenção breve ela foi eficaz, pois fez com que os estudantes percebessem e analisassem a sua realidade e tudo aquilo que aquela substância pode trazer de negativo para a sua vida física e até pessoal, social, psicológica, entre outros fatores. 4. Foi a comparação dos scores médios do domínio do SF-36 dos universitários de enfermagem entre a primeira e terceira etapa. Esses domínios avaliam a capacidade funcional, aspecto físico, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Esses domínios, eles tiveram uma queda da primeira etapa para a terceira etapa. Haja vista que o álcool ele age diretamente no sistema nervoso central, causando um certo estado de torpor, que é um estado de
anestesia no corpo das pessoas. Então, essa anestesia que eles sentem é uma forma deles se sentirem mais à vontade, se sentirem como se estivessem de uma forma mais aconchegante. E isso acaba fazendo com que esses estudantes eles se enganem acerca da qualidade de vida deles, fazendo com que, quando eles deixaram de fazer o consumo desse álcool, eles pensaram que a qualidade de vida deles estava diminuindo. Mas, na verdade, ela sempre esteve naquela situação, só que agora eles não estão mais sob efeito dessa substância, vendo que na capacidade funcional foi de 90,37 e na terceira etapa foi de 88,65. No aspecto físico foi de 81,01 e na primeira etapa, e na terceira etapa foi de 72,89. No aspecto da dor, foi 71,94 na primeira etapa e 71,65 na terceira etapa. E no estado geral da saúde, 61,33 e na terceira etapa, 59,4. Na vitalidade foi 58 na primeira etapa e na terceira etapa foi de 52,71. Nos aspectos sociais foi de 78,95 e na terceira etapa foi de 72,2. Aspectos emocionais de 75,5 despencaram para 64,58 na terceira etapa e saúde mental foi de 68,9 e foi para 64,94 na terceira etapa. Discussão. De acordo com o PIRS de 2015, houve uma semelhança entre as variáveis do Nordeste de pesquisas parecidas acerca do consumo de álcool entre os universitários, tendo em vista que não é uma realidade voltada especificamente para os estudantes de São Paulo, do curso de enfermagem em si, mas do curso de enfermagem de todo o Brasil. Haja vista que 90% já consumiram o álcool alguma vez na vida, de acordo com o Brasil 2010, que faz com que seja uma realidade preocupante. Haja vista que, de acordo com o Brasil 2010 também, 86,2% dos universitários já haviam realizado o uso de álcool, tabaco e outras drogas dentro da universidade. E é uma porcentagem muito alta, comparado com o levantamento do Brasil todo, que é de 90%, que é quase igualitários. De acordo com o Cheng 2017, o consumo de álcool compromete o desenvolvimento. Haja vista que, como eu falei nos resultados, o álcool ele age diretamente no sistema nervoso central, fazendo com que o desenvolvimento cognitivo desses estudantes acerca de concentração por meio de situações, da realidade deles, da universidade em si, faz com que fique comprometido esse ciclo deles. De acordo com o PIRS de 2015, 32,1% dos universitários consomem 5 ou mais doses por evento, sendo um elevado consumo de álcool e dessas substâncias dentro da universidade. Haja vista que essas universidades elas têm eventos de modo constante ou quase semanal. Então, esse estudante ele vai fazer esse consumo toda a semana. E de acordo com a Costa 2011, quanto maior a idade, há menores os riscos, já que com o passar dos anos, com o passar da idade, a pessoa ela acaba desenvolvendo uma maturidade maior, fazendo com que ela perceba que o consumo de álcool ele acaba interferindo mais na vida dela do que trazendo os benefícios, que é aquele relaxamento. Mas ela consegue analisar essa necessidade e também pelo fato dessa pessoa que tem a maioridade, ela já está em um relacionamento, já ter contato com outras pessoas, então ela não necessita se utilizar dessas substâncias para camuflar o estresse ou diminuir esse estresse, já que ela tem outros meios para realizar esse feito. E como conclusão desse estudo, foi que a qualidade de vida dos universitários apresentou bons scores, acima de 70, exceto nos aspectos de vitalidade, estado geral de saúde e saúde mental. Universitários que consumiam álcool tinham score de saúde mental significativo inferior. Os universitários do sexo feminino e negros apresentaram scores de qualidade de vida inferiores e significantes. Casados e com idades acima de 20 anos tiveram aspectos sociais significativamente melhores e os casados também tinham aspectos físicos significantemente melhores. Após 2 intervenções breves, ocorreu diminuição significativa no consumo de risco nocivo e provável dependência, na frequência de ingestas e no número de doses consumidas. Intervenções breves foram classificadas como boas e colaboraram para a melhor atitude perante o consumo de bebidas alcoólicas. Essas são as referências do artigo.
Muito obrigado. Olá a todos e a todas, meu nome é Pamela Moraes Ferreira, eu sou discente de enfermagem da Universidade Federal do Pará, bolsista do Programa de Educação Tutorial Medicina e Enfermagem, e esse PET Ciência in Loco, ele teve como organizadora a Wani Letícia, e o programa ele tem como tutora a professora doutora Ieda Maria Lousada Guedes. O TAR ele foi publicado na revista Interdisciplinar, volume 9, número 1, em 2016. O título dele é O Perfil Epidemiológico dos Idosos Acometidos por Acidente Vascular Cerebral. Os autores foram a Sâmia Rafaela, a Laura Maria, a Ana Silva, a Idna Araújo, a Ana Carla e o Ronaldo César. O objetivo desse estudo foi conhecer o perfil epidemiológico dos idosos acometidos por acidente vascular cerebral dentre os pacientes assistidos em um centro de reabilitação na cidade de Picos, no Piauí. Bem, é evidente que a população de idosos ela vem crescendo, em razão das diversas melhorias, dos avanços tecnológicos, dos adventos de medicamento. E, em paralelo a isso, o índice de acidente vascular encefálico também, bem como a morbidade e a mortalidade causada por essa patologia, que pode ser classificada em acidente vascular encefálico isquêmico e acidente vascular encefálico hemorrágico. Eu vou explicar um pouco sobre cada uma delas para melhor compreensão. Bem, o acidente vascular encefálico, de acordo com o Brasil 2006, seria a obstrução ou rompimento dos vasos que levam o sangue para o cérebro, causando assim danos naquela região que não recebe a circulação sanguínea adequada. Já o acidente vascular isquêmico, ele seria caracterizado pela obstrução causada por placas lipídicas. Ele vai ser mais característico de idosos que são hipertensos, que possuem problemas vasculares, ou idosos que são tabagistas. Já o acidente vascular hemorrágico, ele vai ser caracterizado pelo rompimento daquela artéria, e ele também vai ser característico de idosos hipertensos, mas também vai ser, pode acontecer em jovens que sofreram traumatismo, por exemplo. Na metodologia desse estudo, que é um estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, ele teve como público-alvo os idosos portadores de acidente vascular cerebral, que eram cadastrados e assistidos no referido centro de reabilitação, perfazendo um total de 20 idosos. Para os critérios de inclusão nesse estudo, o idoso ele precisava frequentar o centro de reabilitação assiduamente e ter uma idade igual ou superior a 60 anos. Já os critérios de exclusão era justamente o idoso não frequentar tanto o centro ou ele apresentar debilidade na verbalização ocasionadas pelo acidente vascular encefálico. Os dados para esse estudo eles foram coletados no período de abril e março de 2011, por um formulário estruturado em que abrangia as questões de idade, os hábitos de vida, como questões de fumo e bebidas, as características socioeconômicas e a história de patologia. Os dados eles foram digitados e analisados utilizando o programa SPSS, versão 17, e conteve as frequências absolutas e relativas, que eu vou apresentar posteriormente nas tabelas. Como é um estudo que envolve seres humanos, ele foi devidamente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Piauí. A primeira tabela ela vai tratar das questões socioeconômicas daqueles idosos, em que 15% eles estavam na faixa etária de 60 a 65 anos, 30% na faixa de 66 a 70 anos, 30% na faixa de 70 a 75 anos, 20% na faixa etária de 76 a 80 anos e apenas 5% eles tinham mais do que 80 anos. Na questão do sexo, foi relatado pelos autores que 65% dos idosos eles eram do sexo masculino, assim como a maior população ela tinha o estado civil casado, correspondendo a 75%. Bem, o dado mais alto nessa primeira tabela foi referente ao abandono da profissão. 100% dos entrevistados não praticavam mais as suas profissões, que entre essas estava a de lavrador, correspondendo a 65%, a de doméstica, autônomo, marceneiro, técnica de enfermagem e ajudante de obra. Também foi perguntado para os idosos sobre as questões da escolaridade,
40% estavam eles eram analfabetos, 40% eram alfabetos e 20% tinham o primeiro grau incompleto. Perguntaram-se ainda sobre as questões como quem aquele idoso morava, sendo que todos residiam com alguém, variando entre residir com companheiro com filho, sendo que essa foi o dado mais elevado, correspondendo a 35%. Também haviam idosos que viviam com um companheiro, com filho e com sobrinhos. Bem, aqui são estudos comparativos de outros autores que obteram resultados semelhantes ou não tão semelhantes com o desse estudo. E no estudo de Moreira, 2008, ele obteve um dado muito parecido na questão do sexo, em que 63,4% dos idosos acometidos por acidente vascular encefálico eram do sexo masculino. Já no estudo de Danilo et al. 2007, a maior população afetada pelo acidente vascular seria a feminina. Então, tem que relatar nas questões de fatores de risco de cada população estudada. Nesse estudo, vai ser perceptível que a população que tem mais fatores de risco é a população masculina. Referente ao estado civil, a maioria dos entrevistados eram do estado civil casado, correspondendo a 75%, o que vai se equiparar com outros estudos, como o de Marques, Rodrigues e Katsumoto, 2006. Ele teve também esse predomínio dos casados, e esses autores eles vão relatar isso como uma vantagem, sobretudo na questão dos cuidados daquele idoso. O dado mais alarmante nessa primeira tabela foi referente ao abandono da profissão, então, e isso vai se equiparar também a outros estudos, como o de Leite, Nunes e Correia, em que 90%, em média, dos idosos eles se afastam das suas profissões em razão do acidente vascular encefálico. E apenas 9% dos entrevistados por esses autores, eles reassumiram suas profissões. Na questão da escolaridade, então, foi relatado que 40% dos idosos, eles são analfabetos, bem como outros estudos, e Nunes et al., 2009, ele vai relatar que isso gera uma pior capacidade funcional para aqueles idosos. Então, tendo questões complicadas para eles analisarem na questão dos hábitos alimentares, das questões dos estilos de vida, sendo mais complicado para esses idosos. A segunda tabela, ela vai tratar do estilo de vida, justamente, desses idosos, em que se perguntou sobre se eles faziam uso de bebidas alcoólicas ou se eles faziam uso de cigarros, e obteve um dado de que 40% dos entrevistados faziam uso de bebidas alcoólicas, sendo a maioria do sexo masculino, correspondendo a 87,5% dos entrevistados. E na questão do uso de cigarro, 80% dos entrevistados faziam o uso de cigarro, sendo também a maioria do sexo masculino, correspondendo a 62,5%. A frequência com que esses idosos faziam uso de cigarro antes de sofrerem com o acidente vascular era de, em média, até 56,3% fazia uso de 11 a 20 cigarros por dia. Então, é um índice muito elevado. Na questão aqui, então, são os estudos comparativos. Obteve esse dado nessa pesquisa de que 40% fazia uso de bebidas alcoólicas, e Pires Gagliardi Gorzoni, 2004, vai relatar que esse uso de bebidas alcoólicas associado com o cigarro, ele vai aumentar as taxas de mortalidade da população que sofre com um acidente vascular encefálico. Então, aqui na questão do uso de cigarro, 80% dos idosos eles faziam esse uso de cigarro, e os mesmos autores eles vão relatar que isso vai aumentar até 2 vezes o risco daquele idoso ele desenvolver o acidente vascular encefálico. O que era muito comum na década de 80, em que o uso de cigarro ele era liberado, as pessoas ainda mas tem aquela questão de que naquela época as propagandas eram muito elevadas, não se relatava tanto as mazelas que o uso de cigarro pode fazer. Então, nessa época, o índice de pessoas que tinham um acidente vascular encefálico e eram tabagistas chegou até 80% também. Já a terceira tabela, ela vai tratar das caracterizações das possíveis causas vinculadas ao desenvolvimento do acidente vascular e as relações com patologias, sendo que 90% relator que teria outra patologia, entre a qual mais se destacou foi a hipertensão, correspondendo a 88,9%,
seguida de diabetes, em que 32,3% dos entrevistados relataram ter também diabetes. O sexo que mais foi afetado com a hipertensão também foi o sexo masculino, bem como a causa mais elevada foi a hipertensão, e os familiares daquele idoso que tinha outra doença referiram ser a hipertensão. Então, 80% dos idosos eles haviam relatado a hipertensão, e isso vai se equiparar ao estudo de Cavalcante et al. 2010, em que 77,2% dos entrevistados por ele haviam relatado ter a hipertensão. O que os autores Piri, Gagliardi e Gordzoni vão dizer que esse índice de pessoas que têm hipertensão, ele pode aumentar o risco de desenvolver o acidente vascular encefálico até 6 vezes. Então, a última tabela, ela vai tratar das questões de quantas vezes aquele idoso ele sofreu com a hipertensão e as sequelas e dificuldades que passaram a ter. Sendo que 85% dos entrevistados eles relataram ter apenas uma vez o acidente vascular encefálico e 5% relatou até 3 vezes sofrer com o acidente. Bem, entre as dificuldades, todos relataram dificuldades desenvolvidas pelo acidente vascular encefálico. Isso vai ser o principal fator que vai impedir eles de realizar suas tarefas nessas residências, em que a dificuldade mais elevada foi a questão da locomoção, sendo que 85% dos entrevistados relataram ter essa dificuldade na locomoção e 15% relatou ter a dificuldade na locomoção e na verbalização. As sequelas geradas pelo acidente vascular encefálico, elas variavam entre paraplegia, paresia do membro superior, paresia do membro inferior, hemiparesia, que foi a mais relatada, correspondendo a 35%, a hemiparesia e dificuldade da verbalização, e paraplegia e paresia do membro superior. Bem, aqui são estudos comparativos, então Marzola et al. 2007, ele também obteve um dado muito semelhante na questão da frequência com que aqueles idosos entrevistados eles sofriam com o acidente vascular encefálico, sendo que 11,6% tiveram episódios recorrentes e 86% dos entrevistados apenas uma vez. Então, as dificuldades relatadas, que mais afetava aqueles idosos era referente à locomoção, 85% dos entrevistados relataram, e o que Leite, Nunes e Correia vão achar um resultado semelhante. No estudo realizado por eles, 56% dos participantes eles passaram a desenvolver dificuldades na locomoção, sendo que esse estudo de Leite, Nunes e Correia tratava apenas de pacientes não sequelados, e esse estudo do artigo, ele tratava de pessoas sequeladas, tanto porque em um centro de reabilitação. Então, esse estudo ele foi útil para conhecer o perfil epidemiológico dos idosos acometidos por acidente vascular encefálico, relatando esses dados altos na questão de idosos hipertensos que fazem uso de cigarro e que fazem uso de bebidas alcoólicas, sendo fatores que podem ser prevenidos, podem ser mais analisados, sobretudo na questão de políticas de prevenção para aquela população, o que pode evitar muitos danos, sobretudo na questão tanto daquele idoso como para seus familiares, que não sofrerão tanto com as mazelas do acidente vascular encefálico. Essas são as referências. Obrigada. Bom, gente, vamos começar aqui com o terceiro e último artigo. Eu me chamo Marcela Pereira, sou acadêmica de enfermagem, atualmente no 5º semestre, e estou como voluntária do PET Medicina e Enfermagem. O artigo sobre o qual eu vou discutir hoje, ele traz como tema a paralisia cerebral e fatores de risco ao desenvolvimento motor. E ele é uma revisão teórica das autoras Sueli, Galego e Carvalho.
Esse artigo ele pode ser encontrado no caderno de pós-graduação em distúrbios do desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Primeiramente, a gente precisa entender qual foi o objetivo das autoras quando elas pensaram em escrever esse artigo. Elas tinham como objetivo fazer um levantamento bibliográfico relacionado à paralisia cerebral e os possíveis fatores de risco ao desenvolvimento motor dessas crianças com PC. Só um minutinho que a gente tem um pequeno na transmissão, mas vai ficar tudo. Concordam que é muito difícil a gente definir um termo para paralisia cerebral, devido aos grandes tipos de manifestações clínicas, são diferentes tipos de manifestações clínicas e também várias classificações etiológicas. Mas Cândido, em 2004, definiu uma paralisia cerebral como o grupo de condições crônicas que tem como denominador comum a anormalidade na coordenação de movimentos, isto é, do tal e do movimento. Bobat, que é um estudioso da paralisia cerebral, ainda corrobora com ele, dizendo que a PC é produto de uma lesão ou mau desenvolvimento do cérebro que acarreta em distúrbios do movimento. Essas lesões elas costumam ocorrer, ou seja, apresentar manifestações clínicas antes dos 3 anos de idade e ocorrem por fatores etiológicos distintos. Os que a gente mais tem conhecimento são as causas pré, peri e pós-natais, que a gente vai aprofundar posteriormente. Atualmente, ao longo dos anos, a gente tem lutado, os estudiosos da paralisia cerebral, eles têm lutado para tentar mudar esse termo paralisia cerebral, uma vez que ele vem a indicar, em suma, no seu significado, como um conceito de alguma patologia que vai estatizar o indivíduo, ou seja, ele não vai ter chances de crescimento. E a gente sabe que a paralisia cerebral, ela não é esse significado dela, então a gente tem tentado introduzir o termo encefalopatia crônica não progressiva ou não evolutiva, que indica sim que a patologia é persistente, mas que não há uma evolução negativa do quadro. Pode passar, por favor. Trazendo agora um pouquinho do conceito histórico, em 1843, o ortopedista William John Little, ele observou pela primeira vez, relatou o caso de 47 crianças que apresentavam rigidez muscular, principalmente nos membros inferiores e com menor acometimento dos membros superiores. Ele denominou nessa época o quadro como síndrome de Little, obviamente. Little também observou que o que essas crianças tinham em comum eram que todas haviam nascido ou de parto prematuro ou de um parto extremamente complicado. Posteriormente, Freud, estudando a síndrome de Little, ele começou a introduzir o termo paralisia cerebral. Pode voltar, por favor? Só um minutinho, que a gente está tendo alguns problemas na passagem de slide.
Dando prosseguimento agora, né? Então, Freud, estudando a síndrome de Little, ele deu uma nova denominação, né? Introduziu o termo paralisia cerebral e também observou que, além das causas já supracitadas por Little, que eram as causas relacionadas ao período perinatal, né? Causas como a asfixia perinatal, Freud também disse que a PC poderia ser ocasionada por quadros ocorridos no pré-natal. Apesar de Freud ter introduzido o termo, foi só em 1943 que a paralisia cerebral foi consagrada com esse nome, através do médico Phelps, que tinha em vista diferenciar a paralisia cerebral do termo paralisia infantil ocasionada pelo vírus da polio. Pode passar, por favor. Trazendo agora um pouquinho da etiologia, como eu disse anteriormente, as causas que a gente mais conhece são as causas pré-natais, perinatais e pós-natais. Como causas pré-natais principais, a gente vai ter a ocorrência de infecções ou parasitoses, tais como sífilis, HIV, toxoplasmose, traumas, principalmente ocorridos no abdômen da gestante, ou então aqueles que culminam na queda da gestante, intoxicações por uso de álcool, drogas, fumo, radiações, sejam elas a nível terapêutico ou diagnóstico, além de fatores maternos, como a ocorrência de a mãe ter doenças crônicas, ou anemia, desnutrição, entre outros. A gente tem também anormalidades gênicas, como o fator pré-natal, mas há uma menor ocorrência desse quadro. Como causas perinatais, o que a gente vai observar? Hemorragias intracranianas, encefalopatias hipóxico-isquêmicas, leucomalácia do tipo periventricular e encefalopatia e bulimia. Poder ter esse feto cometido de meningite, encefalite, traumatismo craniano, afogamento, anemia falciforme ou até mesmo exposição tóxica ao chumbo. As autoras também ressaltam que, muitas das vezes, na ocorrência de PC, eles diagnosticam mais de um tipo de etiologia dessas já citadas anteriormente. Mas Fonseca, ele ressalta que, apesar desses tipos diferentes de etiologias, o que a gente tem mais ocorrência é das infecções do sistema nervoso central, as hipóxias perinatais e também a ocorrência de partos prematuros como causa da etiologia paralisia cerebral. Pode passar, por favor. Trazendo um pouquinho da incidência, a gente tem observado que em países desenvolvidos, a cada 1.000 nascidos vivos, cerca de 1,5 a 2,5 são acometidos por paralisia cerebral. O que a gente observa no quadro de países subdesenvolvidos é esse número mais que dobrar. A cada 1.000 crianças nascidas vivas, a gente observa a ocorrência de 7 com paralisia cerebral. Trazendo um pouquinho, puxando a sardinha para o nosso lado, a nível de Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer números concisos, uma vez que a gente sabe que a gente sofre com subnotificações constantes da doença, não só da paralisia cerebral, mas também como diversas outras. Mas o que, relacionando um pouquinho com a etiologia, a gente sabe que as etiologias estão todas relacionadas a agravos de saúde. A gente tem que o Brasil deve ter um número muito extenso de pessoas convivendo com paralisia cerebral, uma vez que a gente tem um sistema de saúde totalmente defasado e uma saúde precarizada, né? Então, a gente
tenha em mente que esses números eles sejam bem grandes. Pode passar. Agora, como a gente pergunta como é que a gente faz o diagnóstico de uma pessoa com paralisia cerebral? A gente precisa ter, sobretudo, uma equipe multiprofissional que esteja alinhada no intuito de realizar o diagnóstico precoce para, assim, operacionalizar um plano terapêutico no intuito de fazer essa criança ter um quadro evolutivo positivo dessa doença. Além disso, é muito importante a realização dos exames de triagem neonatal, que inclusive estão previstos na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que são eles o teste do olhinho, do coraçãozinho, o teste da linguinha, além de a gente estar atento aos sinais clínicos. Mas quem tem que estar atento aos sinais clínicos? Principalmente nós, futuros médicos e enfermeiros, que somos os responsáveis pela consulta do crescimento e desenvolvimento dessas crianças. Então, a gente tem que estar atento aos sinais clínicos, tais como quadros de irritabilidade, a ocorrência de epilepsias, posturas anormais do tônus muscular. Também é muito importante a realização de exames clínicos, tais como a medição do perímetro cefálico e também estar atentos aos reflexos primitivos. A gente sabe que os reflexos primitivos eles têm um tempo para aparecer e para desaparecer. Como essas crianças com paralisia cerebral elas têm um atraso no desenvolvimento, os reflexos primitivos eles tendem a se alongar, permanecer por mais tempo. Então, a gente tendo indícios que essa criança pode ter paralisia cerebral, a gente pode solicitar os exames de imagem, tais como uma ressonância magnética. Pode passar. Só um momento, gente. Agora a gente traz um pouquinho de como a paralisia cerebral ela se classifica. A gente tem inúmeros métodos de classificar a PC, mas o mais adotado pelos estudiosos da paralisia cerebral é o método emitido pelo Comitê Americano de Paralisia Cerebral, que classifica a PC quanto ao seu comprometimento e quanto à localização topográfica do prejuízo motor. A gente tem a ocorrência de 3 tipos de comprometimento. A PC do tipo espástica, onde a gente vai observar exacerbação de reflexos, a presença do sinal de Babinski, hipertonia, fraqueza muscular. No tipo atetoide, o que a gente vai observar de manifestações clínicas são a presença de movimentos involuntários, hipotonia, rigidez muscular e distonia. Já no tipo atáxica, que é o tipo menos recorrente, a gente vai observar ataxia de tronco, dismetria, incoordenação motora e, além disso, atraso no desenvolvimento. Ressalta-se também a ocorrência do tipo mista, que vai ser um misto dos 3 tipos, espástica, atetoide e atáxica, e as manifestações clínicas vão perpassar por todas essas que eu supracitei. Pode passar. Aliado à classificação já dita anteriormente, a gente vai ter a classificação quanto
a topografia do prejuízo motor, que vai poder ser classificada como hemiplegia, quando há déficit motor unilateral, e os sinais eles costumam ser evidentes a partir do 4º mês de vida da criança. A gente vai ter também a displegia, onde o comprometimento é bilateral dos membros inferiores e superiores, mas há maior funcionalidade dos membros superiores, como observado no caso das 47 crianças ditas por Little lá anteriormente no histórico, né? A gente vai observar também o quadro de tetraplegia, que é o quadro mais grave dentre as que a gente já caracterizou aqui, que é quando há o acometimento bilateral e, por vezes, até mesmo do tronco da criança, que é ocasionado por lesão ampla do encéfalo. Pode passar. Outra forma de classificação é o sistema de classificação da função motora grossa, traduzido do inglês, né? Esse sistema ele busca unificar a classificação de déficits motores da criança. O que a gente vai observar nessa classificação? Ela é separada por níveis, de 1 a 5, e quanto maior o nível, maior dificuldade de locomoção essa criança vai ter. O que a gente observa no nível 1 é que essa criança pode andar sem limitações. No 2, ela anda com limitações. No 3, ela anda utilizando dispositivo manual. No 4, ela tem uma automobilidade, mas tem limitações e pode utilizar a mobilidade motorizada. Já no nível 5, essa criança ela só pode ser transportada através do uso de cadeira de rodas. Pode passar. Além da classificação em níveis, a gente também vai ter essas crianças classificadas por grupo etário. A gente vai ter 5 grupos com crianças. O primeiro grupo com crianças de 0 a 2 anos, o segundo com crianças de 2 a 4 anos, o terceiro com crianças de 4 a 6 anos, o quarto com crianças de 6 a 12 anos e o quinto composto por pessoas entre 12 e 18 anos. A gente vai observar, eu não tinha como trazer a classificação de todos os níveis, mas eu trouxe a classificação do grupo de crianças de 0 a 2 anos para a gente ter uma noção. No nível 1, os bebês conseguem sentar-se no chão, ele mantém-se sentado, costumam andar entre os 18 meses e 2 anos de idade, tem a necessidade de aparelhos para auxiliar na locomoção. Nível 2, o que a gente vai observar é que as crianças conseguem se manter sentadas no chão, mas podem necessitar de ambas as mãos para se apoiar, além de rastejarem em prono ou engatinharem. Elas também conseguem dar passos, mas só se segurando nos móveis. No nível 3, os bebês conseguem se manter sentados no chão, quando há apoio do membro, do membro inferior. E os bebês conseguem rolar da posição supino e podem rolar para a posição prono.
que a gente vai observar no nível 4 é que essas crianças necessitam de apoio no tronco para sentarem no chão e conseguem rolar para a posição supino e podem rolar para prono. Nível 5, como eu disse, é o nível mais agravante do quadro. As deficiências físicas, elas restringem o controle voluntário do movimento e as crianças são incapazes de manter posturas antigravitacionais e necessitam da assistência de um adulto para rolar. Pode passar, por favor. Falando agora um pouquinho do conceito de desenvolvimento motor, a gente tem que ele é o aparecimento e a ampliação da habilidade do indivíduo de funcionar. Por muito tempo, o desenvolvimento motor ele foi visto através dos olhos da teoria neuromaturacional, que diz que o desenvolvimento motor ele está intrinsecamente ligado, unicamente ligado à maturação do sistema nervoso. Após alguns estudos e a observação dos estudiosos, surgiu outra teoria, a teoria dos sistemas dinâmicos, que diz que além da maturação do sistema nervoso, o desenvolvimento motor também sofre influência múltipla de fatores intrínsecos, como a força muscular, e de fatores extrínsecos, tais quais os que o ambiente proporciona para essa criança. Pode passar. Além disso, Goldbach também corrobora dizendo que as crianças, ao longo do seu desenvolvimento e crescimento, elas perpassam por várias fases que são comuns a todas elas. As crianças com paralisia cerebral, elas também se desenvolvem, mas num ritmo mais lento, e o desenvolvimento delas não só é atrasado, mas segue um curso anormal. Destaque-se ainda que muitos dos padrões fundamentais do desenvolvimento de crianças ditas normais, eles estão, e essenciais para a vida futura dessas crianças, eles estão ausentes na criança portadora de paralisia cerebral. Pode passar. Agora que a gente já definiu o que é o desenvolvimento motor, a gente vai definir o que é um fator de risco para esse desenvolvimento. Define esse risco como uma maior possibilidade da pessoa ou grupo de pessoas ter no futuro um agravo de saúde. Visenko e Fischer ainda dizem que fator de risco é um componente que, quando presente, causa acréscimo da possibilidade do surgimento de problemas. Pode passar, por favor. Como dito na teoria dos sistemas dinâmicos, as crianças, além de depender da maturação do sistema nervoso, elas também sofrem interação a partir de organismos biológicos relacionados ao seu meio social imediato, a família, e interações do meio ambiente.
Além disso, as autoras destacam que o risco dessa criança se desenvolver, ela pode estar na própria criança, como, por exemplo, fatores biológicos ou temperamento. Pode estar na própria família, como, por exemplo, qual é o ambiente que essa criança vai ser criada, e qual é o histórico dessa família. E também no ambiente. Quais são o nível socioeconômico que essa criança vai estar inserida? E qual a escolaridade que ela vai ter? Então, todos esses fatores auxiliam e influenciam no desenvolvimento motor dessa criança. Pode passar. Para corroborar com os fatores já expostos, as autoras trouxeram um estudo realizado em Pelotas em 1993, no qual o estudioso tinha espaço amostral de 1.363 crianças, que foram avaliadas num período de 12 meses, um ano. Como foi feita essa avaliação? Ela foi feita através da aplicação do teste de Denver, que funciona como uma espécie de triagem para identificar se há ou não atraso no desenvolvimento dessa criança. Nesse teste são avaliadas condições como a função motora grossa, a função motora fina, além de linguagem e locomoção dessas crianças. E a cada ponto desses é atribuído uma pontuação, que no final somará um score que nos dará o resultado se essa criança tem ou não atraso no desenvolvimento. Pode passar. Como resultado desse estudo, a gente teve que crianças com baixo nível socioeconômico, amamentadas só nos 3 primeiros meses, ou não amamentadas, com mães analfabetas, idade gestacional inferior a 37 semanas, elas possuíam 2 vezes mais risco de terem atraso no desenvolvimento. Então, isso que a gente pôde observar no estudo realizado em Pelotas. Todos esses são fatores socioeconômicos. É importante a gente ressaltar isso para depois a gente prestar bem atenção no próximo slide. Pode passar. Bom, apesar de todos os fatores sociais expostos anteriormente, e a gente sabe que principalmente em países desenvolvidos, não só as crianças com paralisia cerebral, mas todas as crianças têm o seu desenvolvimento afetado por fatores sociais às quais elas estão expostas. Então, as autoras elas trouxeram autores que contrastam com o resultado, mas não o descartam, como, por exemplo, Dowd e Berry, que relatam que os estudos que têm relação entre a classe social IPC e a paralisia cerebral eles são limitados por causa do pequeno número de participantes. Isso dificulta a generalização e observações encontradas. Além disso, não surgiu nenhum consenso em estudos anteriores sobre a relação da paralisia cerebral e da classe social, mas que tem havido falta de estudos adequados, especificamente concebidos para responder a esses questionamentos. Pode passar.
Como conclusão, a gente tem que compreende que a criança com paralisia cerebral, além do impacto da própria lesão, é capaz de sofrer influências de fatores de riscos que interferem no seu desenvolvimento motor, levando ao comprometimento em suas habilidades funcionais de vida diária e função social. Além disso, destaca-se a importância de realizar mais estudos a respeito dessa temática específica, para que assim a gente possa ter resultados mais concisos e mais atuais a respeito do tema. Pode passar? Essas foram as referências utilizadas na composição desse slide. Eu agradeço a participação de todos até aqui. Se tiverem algum tipo de dúvida ou questionamento, podem deixar nos comentários, ou já deixaram e vai ser repassadas depois. Muito obrigada. Só retornando para nós fazermos a conclusão das nossas atividades aqui. É importante que nós possamos estar agradecendo a presença, obviamente que uma dedicação e pensar essa realidade atual e não deixar nossas atividades aí. É um compromisso, além desse compromisso também, é uma responsabilidade e ainda difíceis todas as atividades onde todas as cobranças nos são feitas, no sentido de que nós traçamos uma trajetória de cumprimento das nossas obrigações, e não importa o que está acontecendo lá dentro, se os nossos amigos, nossos parentes estão indo a óbito, se estamos doentes, lógico e psíquico. O que temos em pauta hoje é um governo que não se responsabiliza com a saúde sequer biológica, quanto menos psíquica das pessoas. Então, nós estamos aqui no sentido de contribuir e pensar e socializar esse conhecimento que está dentro dos muros e esse entendimento de que ele deve permanecer dentro dos muros apenas com os acadêmicos, né, e cientistas e pesquisadores, de um modo geral, mas no programa de educação tutorial temos a devida percepção. Vamos socializar conhecimentos, e esses conhecimentos, não precisamos estar num processo de formação de médicos ou enfermeiro para que nós, um pouco de ciência assim mesmo, quem não está inserida em tese dentro do fazer ciência. Então, por isso, o PET Medicina e Enfermagem traz suas atividades, seja ela de passos, né, que levam a um aprendizado técnico, quanto acadêmico, quanto científico. E é isso que nós estamos fazendo. Nós pedimos desculpas, porque, de fato, a maioria dos nossos bolsistas não tem um Wi-Fi disponível, e é importante que se diga, e aqui eu abro um parêntese para dizer, o Enem, porque nós precisamos que quem não tem casa também possa participar. E queremos Enem agora, no meio dessa pandemia. Precisamos realmente entender urgente e é breve agora, e que nós precisamos nos comprometer, seja de que forma for, é que eu estou vendo aqui o comentário do Douglas, em cuidar de pessoas, né, para além do que é ser um profissional de enfermagem ou de medicina. Pensar como nós podemos
mesmo nesse isolamento social, contribuir com as pessoas. Então, eu peço desculpas, às vezes parecer que as facilitadoras e o Douglas, quanto a Marcela, parecia que elas estavam paradas no ar, que elas não estavam conseguindo falar, mas, na verdade, nós temos dificuldades de conexão. Uma que trabalha com os seus 4G, 2G, 3G dos seus celulares. A maioria não tem Wi-Fi na sua casa. Então, essa é uma reflexão importante. Quem entrou e sorriu das dificuldades que nós estávamos tendo, desculpe, nós gostaríamos de ter feito isso numa forma extremamente linear. Não tem sido fácil, nós não dominamos tecnologias. A transição para um modelo usando ferramentas tecnológicas nem sempre é tão fácil. E por mais que o protocolo esteja montado correto aí para que a gente faça a divulgação, nós estamos fazendo conexão com mais de uma ferramenta. E trabalhamos nas perspectivas de cada um se conectar nas suas residências ou dentro dos hospitais, porque também tem um petiano doente. Petiana que infelizmente está internada. Então, ter feitos que nós não sabemos tudo, mas fazer o melhor do que nós fazemos. Sinceramente, que nós fazemos coisas muito boas. Preciso que a gente traga isso para fora dos muros da academia. Queria agradecer aqui a presença da Laila, Daniel, que são bolsistas do Projeto Rondon, com quem trabalhamos em uma parceria integrada não só fisicamente, porque ocupamos os mesmos espaços, mas nas perspectivas e nos sonhos e ambições das nossas vidas, do que nós podemos contribuir. Então, Laila e Daniel, que incansavelmente tentou tantas vezes colocar no ar, às vezes caiu. Enfim, incansavelmente nos ajuda em tudo que precisamos. Agradecer a Bia, né, que está assistindo, mas os bolsistas, voluntários do PET, Medicina e Enfermagem, que estão assistindo, e estender também nossos agradecimentos ao Dilton, que também é bolsista do Rondon, Gustavo. Então, eu queria fazer esses agradecimentos e agradecer principalmente o principal sujeito dessas nossas tentativas, às vezes não tão perfeitas, que são vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo aí. Queremos compartilhar, nós sabemos, isso inclusive nos faz ser um pouco melhor. Então, fazendo esses meus agradecimentos, nós vamos ficar por aqui, responder, cada um e cada uma aqui pode trazer uma fala conclusiva ou alguma contribuição a mais. Nós olhamos todas as pessoas carinhosamente que fizeram comentários para a gente falar um pouco sobre esses comentários. Então, o meu microfone por agora, só vou voltar ao final para ouvir os bolsistas e as bolsistas do PET Medicina e Enfermagem e do Projeto Rondon. E agradecer a todas e todos pela paciência e, em especial, que trabalhamos juntos, do Rondon e do PET Medicina e Enfermagem, que não está sendo fácil, de todos os protocolos, digamos assim, a gente gosta dessa palavra, protocolo, mas nós estamos nos empenhando muito para fazer isso, para cumprir o que nos cobram de forma ordinária, mas nós entendemos a importância que esses espaços têm, não apenas na formação dos profissionais médicos e enfermeiros, mas de outros profissionais, e enquanto conhecimento útil, importante, de modo geral. Ok? Eu vou fechar meu microfone e podem falar. Bom, gente, eu faço das palavras da professora as minhas.
Eu quero agradecer de forma muito especial a todas as pessoas que assistiram, que tiveram a paciência. Um pequeno problema com o do Douglas, mas vamos continuar aqui, já já ele volta. Tade, Pamela, Laila, Wani, Marcela. Eu também gostaria de agradecer a todos que participaram, que, como o Douglas já ia iniciar a falar, tiveram paciência e pedir desculpa pelos erros, dificuldades que nós enfrentamos. Esperamos que vocês acompanhem as próximas transmissões que nós iremos fazer por aqui e que já podemos resolver algumas situações e aplicar melhor o conhecimento a todos. Obrigada, Pamela. Eu, assim como os meninos, também agradecer a todos pela paciência. A gente sabe que não é fácil. Todos estamos enfrentando momentos complicados, mas a gente está aqui para tentar difundir um pouquinho, trazer um pouquinho da academia para a sociedade, porque esse é um retorno que a gente precisa fazer, porque nós somos produtos do investimento de vocês na universidade, e dizer que vale a pena lutar pela universidade pública, lutar pela ciência. A gente está vendo desde o ano passado, desde quando o atual governo assumiu, na verdade, um desmonte das universidades públicas, mas a gente está aqui justamente para mostrar a importância de lutar pública e pela ciência. Assim como a Pamela, eu espero que nas próximas lives a gente possa trazer algo mais organizado. Não que a gente não tenha tentado, sou muito agradecida pelo pessoal do Projeto Rondon e também pelos petianos, mas a gente não está acostumado a esse tipo de tecnologia e a gente tem lutado muito para tentar trazer o melhor para vocês aqui. Muito obrigada, professora Ieda, e aos meus colegas de trabalho. Eu que agradeço, Marcela. Esta atividade, a organização da UANI, que não palestrou neste momento agora, e que teve um problema com a internet, e infelizmente ela não pôde fazer a abertura junto comigo, como a gente combinou, mas agora ela está aqui. Obrigada, UANI. Não é tão simples entrar e começar a falar, né? O trabalho maior, ele está atrás dos bastidores, de planejamento, de organização, de elaboração, de estudo, para que a gente consiga chegar nesse produto final. Bom, queria agradecer a participação de todos. Foi bem difícil botar em prática esse PET in loco.
porque a gente tentou de várias formas ver algumas metodologias, alguns aplicativos, para que trouxéssemos para vocês a melhor ferramenta possível para que vocês pudessem assistir em casa. A gente está acostumado a fazer isso pessoalmente, todo mundo em contato, mas devido ao nosso isolamento social, fundamental nesse momento, a gente precisa estar em casa. Então, quero agradecer a todos. Quero falar também sobre a questão da internet. Hoje eu pude perceber que não tem como fazer Enem virtual, não tem como ser pela internet, queria deixar claro isso aqui, porque nem todo mundo tem acesso. Várias vezes a gente teve vários problemas com a internet, caiu, e várias pessoas por trás tentando ajudar. E eu queria agradecer aos apresentadores, ao Douglas, a Pamela, a Marcela, que explicaram bastante o tema, falaram uma linguagem bem clara, e uns temas super importantes. Obrigada a presença de todos. Só isso. Douglas, você caiu, cortou tua fala. Complete, querido, você está com uma cara tão triste. Não, um espaço tão lindo. Não, professora, eu acho que é aquele sentimento de dever cumprido, apesar de todos os empecilhos que nós tivemos, né? Muito poucas pessoas sabem, como a senhora havia dito há pouco tempo, o maior trabalho está por trás dos bastidores. A equipe do PET Medicina e Enfermagem, do Projeto Rondon, nem sequer as pessoas moram nos mesmos municípios, então são pessoas que estão em diferentes realidades, diferentes contextos, que mesmo assim estão se abdicando dos momentos que elas estão tendo nesse momento de ficar em casa, mas em prol de uma luta que é a educação no Brasil atualmente, que, como eu havia dito, é tão escassa desde a base primária até a base acadêmica. Em outros quesitos também, mestrado, doutorado, pós-graduação, entre outros quesitos, a gente não tem um reconhecimento adequado e, mesmo assim, a gente sabe que a nossa única arma para lutar contra o governo atual, para que nós possamos ter espaço para a fala e espaço de lutar pela ciência e pelos investimentos maiores na educação, que nós somos a prova viva de que, apesar dos pesares, a educação mudou a vida de muitas pessoas aqui. A gente faz esse trabalho justamente pensando não só na gente, não só nas pessoas que já estão na academia, mas também nas pessoas que futuramente podem entrar e podem sim ser privilegiada, porque estudo não deveria nem ser um privilégio, mas sim uma necessidade que todo mundo deveria ter esse alcance na sociedade. Mas, como a gente sabe a situação, né, ter o privilégio de ter a participação em projetos de pesquisas, poder demonstrar e auxiliar o mundo em projetos científicos e expor também as suas ideias, as suas descobertas, assim como a gente está fazendo essa aula atualmente aqui. Obrigada, Douglas. E agora também a gente precisa que a Laila e o Daniel possam falar, né, em nome do Projeto Rondon, quanta pressão, né, eles sofreram para conseguir colocar isso em pé. A gente sabe, até de madrugada de ontem para hoje. Boa tarde, eu sou a Laila, participo do Projeto Rondon. Então, eu e o Daniel, a gente estava mais por trás dos bastidores, junto com os meninos, o Dilton e o Gustavo, ajudando também o PET a colocar em prática essa atividade que é tão importante no momento que a gente está passando, divulgando a ciência, o que está sendo produzido dentro da universidade, tendo esse contato com a comunidade, é essencial para que a gente possa superar esse momento e manter o isolamento para que as coisas consigam voltar à nossa rotina.
Então, a gente passa por dificuldades para conseguir estabelecer essa conexão. Então, desculpa pelos erros, que a gente está buscando melhorar, buscando plataformas que atendam a essa nossa necessidade e acompanhem as próximas atividades que virão. E a gente vai estar dando o nosso melhor para fazer funcionar. A gente queria também ouvir o Daniel, né? De repente ele pode até abrir o vídeo dele, porque ele fica só escondido atrás da logo do PET. A gente... Ou não, se ele não quiser. Só para abrilhantar as pessoas, para que a gente dê um biscoito. Bom, nós temos várias outras atividades que serão através desse canal de comunicação. E a gente quer agradecer, queria que a Laila trouxesse os comentários, né, que foram feitos e o que a gente pode estar dialogando um pouco sobre, e aí traga para a gente, Laila, para ver o que nós precisamos ainda falar a respeito do que foi trazido. Bom, aqui nós tivemos, durante a apresentação do Douglas, comentários sobre a cultura social também ser um grande fator dentro da temática que ele estava trabalhando. Alguém gostaria de falar um pouco? Só vamos desligar os áudios. Desliga o seu áudio um pouquinho, enquanto nós estiver falando, só para não dar interferência. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito do que a Laila traz para a gente? Bom, eu pude perceber, né, os comentários durante o processo e eu fico bastante feliz em ver o resultado que eu consegui alcançar tentando explicar o que esse artigo queria repassar. Que a gente pode perceber que diversos fatores sociais, antes mesmo da universidade, isso já pode acarretar no uso dessas substâncias, não só o álcool, mas outras substâncias no decorrer da graduação, tendo em vista que são diversas pessoas, são personalidades completamente diferentes, realidades diferentes entrando no mesmo universo. Então, são situações que, infelizmente, algumas já viram mais vezes e já sabem lidar, já sabem ver com outros olhos, que é aquela questão das pessoas com maiores idades que foi colocada. Mas existem pessoas que, infelizmente, não têm nenhum auxílio para saber lidar com essas situações.
tendo em vista a sobrecarga que essa sociedade traz e o universo acadêmico em si. Eu gosto de frisar a situação que eu pude perceber dentro desse artigo, que é para a gente poder ver ainda a situação das pessoas negras e pretas e pardas. A gente pôde perceber que elas são minoria em extremo dentro da universidade ainda. Elas precisam de um espaço muito maior. E vocês puderam ver através dos resultados, através das tabelas, que elas não apresentam nem sequer 30% do que estava lá, da sociedade em si. Então, se é um reflexo da sociedade, a universidade, e a sociedade tem a maior prevalência de pardos como um todo, então a gente pode ver que a nossa sociedade realmente é extremamente desigual, é extremamente preconceituosa, que isso afeta diretamente a saúde mental das pessoas, tanto as pessoas de pretas e pardas, como as pessoas também nas mulheres, através de uma sociedade machista e racista que a gente vive atualmente. Isso serve para a gente poder repensar nos nossos atos e poder justamente combater isso de diferentes formas. Mas eu agradeço todos os comentários e eu fico bastante feliz que isso possa ter alcançado as pessoas que estavam assistindo. Eu gostaria de ressaltar tanto o trabalho do Douglas, ele veio trazer o uso do álcool, e isso que vai refletir posteriormente para um grave problema na saúde, na questão do desenvolvimento de AVE, que é muito frequente entre essa população. Então, é uma coisa que você começa na adolescência e vai trazer vários riscos para a sua vida no futuro. Então, é necessário ter esse estudo. Vale ressaltar também o que a Pamela colocou, é bem relevante, como eu havia dito. Essa realidade não vem dentro da academia em si, ela vem de multifatores esses que a gente está passando atualmente pela situação do Exame Nacional do Ensino Médio, que a gente está vendo a realidade que está sendo, a saúde mental dos estudantes, ela fica completamente abalada. Dentro de uma pandemia, inclusive, a gente já sabe que é uma situação já difícil. Ver o governo, ver as instituições, os ministérios não respeitarem essas pessoas, isso causa, sim, com que isso fomenta que as pessoas elas se utilizem dessas substâncias justamente como fosse uma válvula de escape para a realidade que elas vivem, que não é nem um pouco, para perceber, pela baixíssima qualidade de vida através dos resultados. Ok. As temáticas que nós trouxemos hoje para a discussão são temáticas muito importantes, biológico e não apenas biológico. Tanto o acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, Pamela, quanto a paralisia cerebral, trazido pela Marcela, que é motivo de exclusão, né, desde muito, de processos realmente de exclusão e violência dessas pessoas. A gente já trabalha há algum tempo com crianças com paralisia cerebral, né, encefalopatia crônica não progressiva da infância, ou não evolutiva da infância, como a gente chama, lutando contra essa terminologia da paralisia cerebral, né, uma paralisação, como muito bem a Marcela trouxe, contextos, aí observou, e, enfim, todo o complexo que é formado esse contexto da encefalopatia crônica não progressiva ou não evolutiva da infância, né? Então, são temáticas que não é Covid, mas a gente vê muitas pessoas morrendo hoje de AVC por causa do Covid. Muitas famílias e violentadas ou adolescentes com paralisia cerebral, na maioria das vezes formado por uma mãe e um filho.
na maioria das vezes, não tem. Não é novidade e também não é a temática para se discutir agora. A temática que o Douglas traz, que é a questão da química, né? A gente abomina a questão da classificação de drogas lícitas e ilícitas, porque, enfim, é uma outra discussão que é provável que a gente traga em outro momento. Mas é importante a gente pensar este contexto da dependência química lista de droga lícita e ilícita, né? É paradoxal esse contexto de consumo de substâncias, né, químicas. É paradoxal o que eu digo porque, ao mesmo tempo que essas utilizações, elas trazem alívio, alegria, diversão, poder, ela também traz sofrimento, desagregação, mata, né? Então, nós do PET Medicina e Enfermagem, apesar de estarmos dentro de uma formação extremamente biologizadora, nós entendemos que essa temática precisa ser discutida de uma forma mais ampla e interdisciplinar. O consumo de drogas está presente em todas as populações e inclusive no Brasil. Tabaco e álcool com mais frequência, obviamente, que outras drogas, mas que também são, do ponto de vista biológico, e não só biológico, mas é importante que possa, nessa discussão, estar pautando outras variáveis, né? Variáveis não somente biológicas e não somente psicológicas. E, para além disso, todas as ambientais, todas as possíveis, sociais, as variáveis todas elas interagem concomitantemente e influenciam a utilização, né, dessas substâncias. E como esse indivíduo ele interage aí dentro da sociedade, né? Como isso acontece, né? A associação do contexto de marginalização, né? Até a marginalização é até lá, mas o estigma que essas pessoas carregam dentro do meio social e familiar, né? Então, e a gente sabe que tem um meio que é muito determinante no sentido de impor e a manipulação desses corpos socioeconômico. E é preciso pensar culturalmente isso. A gente vê cada vez mais emergindo, né, aumentando o uso na sociedade. E a gente não pode abrir mão dessa discussão, a gente precisa pautar essas discussões. Ter serenidade, né? É preciso ter comprometimento com essas discussões, para que a gente não caia no extremismo sem fundamentação teórica. E abordar, para que a gente não comece a falar atrocidades e que levem a reducionismo e estabeleça aí estigmas e preconceitos. Nós precisamos pautar isso de forma muito mais ampla, não só a biologia, né? Porque, enfim, tivemos algumas pessoas como Comte Darwin e, inclusive, Lombroso, infelizmente, Lombroso, né, que da vida e as predisposições para isso, do ponto de vista genético, hoje ainda, nas teorias genéticas ainda, né, traz essa discussão. E precisamos pensar também em outros contextos. Quando a gente pensa biologicamente, nós estamos pensando dentro de um processo de saúde e doença, e saúde não é biológica. Essas químicas, como outras químicas, elas trazem efeitos psíquicos graves, e que a gente precisa, de uma forma ou de outra, também discutir isso. Dentro do ponto de vista social, né, o problema tido para quem faz a dominação dos corpos enxerga como
de drogadição e realmente precisam ser banidas essas pessoas do contexto social, porque elas sujam, porque elas atrapalham, porque elas são malfeitores e a gente lembra um pouquinho do Durkheim, minha professora de sociologia falando de Durkheim. E a gente precisa pensar o que é a etiologia dessa dependência química. E não é uma tarefa fácil, ela é interdisciplinar. Precisamos nos, debruçar para discutir do ponto de vista cultural, do ponto de vista psicossocial, econômico, que é determinante, né? Mas é preciso que realmente a gente pense isso não dentro do ponto de vista biologizante. A gente precisa sair disso, e nós estamos nos propondo, né, sem atrelar as violências e todos os outros contextos que as pessoas acabam trazendo, porque ele estava usando droga, por isso ele matou. Não, vamos devagar, isso aí a gente não entra nessa discussão, não temos a pretensão de trazer esse contexto preconceituoso. Então, nós precisamos discutir isso, porque ela agrega um valor muito grande à nossa existência. E precisamos pensar isso dentro do ponto de vista das prevenções. Trazer qualidade de vida para as pessoas e entender os contextos que essas pessoas usam. E quando a gente pensa dependência química, a gente precisa pensar realmente de forma interdisciplinar. E a gente precisa pensar com sensibilidade para que a gente não comece a reproduzir preconceitos e condenações. Bem, esse não é o nosso papel. Já tem muitos condenando-os na ação dos corpos. Então, isso que eu queria dizer, apesar de sermos da medicina e da enfermagem, as nossas orientações aqui para trabalhar conteúdos como este são orientações no sentido de realmente discutir mais amplamente e conseguir entender. Sabe onde, em que momento a gente vai conseguir definir quais as causas todas se a gente se isolar dentro dos nossos quadrados? Jamais. Como nunca foi conseguido conceituar ou achar um motivo único, né? Atrelar a responsabilidade às famílias é não querer enxergar o que tem em volta da família. E que o Enem seja adiado. Este eu acho que é o nosso desejo maior nesse momento, e a gente agradece enormemente, né, porque nós já estamos atrasados para uma outra atividade que a gente tem, vamos sair correndo daqui, vai atrasar a outra, pedimos já antecipadamente desculpas por isso, tá? Um abraço e obrigada por tudo. Bolsistas do PET, bolsistas do Rondon, obrigada. Sem vocês o PET não existe, o Rondon não existe. Muito obrigada. Era isso, Daniel, descansar um pouco, tomar um café agora. Separados, é claro. Fiquem em casa. Então, estamos encerrando agora a transmissão. E muito obrigada a todos e todas.